Vamos para a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro? Vem comigo, ele está aqui, William Lopes. Boa noite, meu irmão. Boa noite, tudo bem? Você tá bom? Ótimo, e você? Tudo bem. Quer dizer que você vai na missa do Padre Juarez, é? É uma bela missa, inclusive, aconselho. E muito legal. É muito legal mesmo, adoro o demais. Padre Juarez e realmente é um ensinamento a cada dia. Ele é demais. Fantástico. Bom, eu quero começar já com tudo. Com tudo. Porque a gente precisa falar sobre todos os jogos hoje, que tá todo mundo cobrando a gente. Olha só, Corinthians empatando com o São Paulo num clássico no Morumbi. Continua na liderança do campeonato, mas parece que o São Paulo, então, com esse resultado, fica com a situação pior, não é isso? É verdade, é o seguinte, no momento que jogaram pela manhã nesse domingo, o São Paulo conseguiu esse empate, saiu da zona do rebaixamento, voltou nesse local da zona de perigo aí do rebaixamento, em função dos outros resultados, principalmente do Vitória, que também conseguiu outro resultado bom, Bahia, então o São Paulo voltou para a zona do rebaixamento. Tá. Mas com relação ao jogo que a gente está vendo aí, São Paulo jogou melhor, teve mais chances para marcar, recorde de público, um público extraordinário no Morumbi, uma renda que também é contada no seguinte aspecto: a diretoria pôs ingresso mais barato para o torcedor comparecer mesmo, para ajudar o São Paulo a sair dessa situação. Então o torcedor está fazendo a parte dele e o São Paulo teve chance de ganhar sim. O Cássio acabou fazendo algumas defesas importantes, principalmente no segundo tempo, um gol de muita polêmica que o São Paulo fez e que o árbitro não deu. O árbitro deu a falta do Prato em cima do Cássio. E foi mesmo? A questão da interpretação do juiz. Se eu tivesse no lugar dele, eu mandaria o lance seguir e não daria o toque, né? Olha lá, esse lance, exatamente esse lance aí, ó. Então o Prato, o Cássio vai tentar tirar a bola, porque a pequena área é do goleiro, e aí tem o choque do Prato com o Cássio. Nesse lance dá pra gente ver, dá pra ver melhor, olha lá. né? E aí a interpretação do juiz, ele deu a falta em cima do Cássio. Mas se ele desse o gol também, eu acho que pouca gente ia reclamar ali, porque foi um lance absolutamente, na minha opinião, normal. Tá. Mas que o fato rendeu do São muita Paulo ter polêmica. empatado com o Corinthians, se ele tivesse ganho, você acha que com o resultado que se firmou resolveria a questão? Não. Difícil, não resolveria ainda, porque o campeonato tem mais 13 rodadas ainda. Mas daria um passo. Seria importante o São Paulo ganhar diante do líder, diante de um time que pode ser campeão brasileiro, se não continuar escorregando aí em algumas situações, mas que ia levantar esse moral do time mesmo para a reta final do campeonato. Uma questão para levantar a moral do São Paulo. Então foi um jogo de muita polêmica, muita gente falando até agora, mas conta-se a interpretação do juiz nesse momento. Tá. Vamos para o Santos, então. O Santos venceu o Atlético Paranaense em casa, 1-0, e assumiu a vice-liderança do campeonato. Pois é, o Santos era uma incógnita nesse jogo, porque tinha acabado de perder a vaga na Copa Libertadores, que era o grande objetivo do time. E aí enfrentou o Atlético Paranaense nesse jogo na Vila Belmiro, que foi sábado, e ganhou por 1-0 nesse gol aí do Bruno Henrique. 1-0, grande resultado, porque foi uma resposta imediata. Porque o time poderia sentir o golpe, né? Com a eliminação da Libertadores e acabar também indo mal, né? Nesse Campeonato Brasileiro, nessa reta final. Mas conseguiu vencer, está em segundo lugar e agora não tem mais nenhuma competição para o Santos, a não ser o Brasileirão. Todas as atenções serão voltadas para essa competição, então é um time que vai buscar, sim, lutar até o final em busca do título. E o Corinthians vacilando, por que não? Vamos falar do Palmeiras? Ele venceu o Fluminense, né? 1-0 e colou de vez no G4, né? É outra situação, não tem outra competição, só está pensando no Campeonato Brasileiro e conseguindo resultados importantes, conseguiu vencer o Fluminense fora de casa, num golaço do Egídio, lá no Maracanã, vocês estão vendo aí as imagens. Aí foi um lance que foi um pênalti que o juiz não deu, em cima do Dudu, e olha que gol maravilhoso do Egídio, ó. Bonito Bateu mesmo, né? bem pé Muito esquerdo bonito. E um belíssimo gol, 1-0 para o Palmeiras, 3 pontos importantíssimos lá dentro do Maracanã, na casa do Fluminense. Fluminense que teve como meta revelar muito jogador lá da base, que é um trabalho interessante e muito importante para o futebol, mas está decepcionando nesse momento do campeonato, caindo algumas posições, perdendo algumas posições dentro do Campeonato Brasileiro. Melhor para o Palmeiras, que entrou também. A diferença é muito grande ainda, faltam 13 jogos,
Mas é tudo, eu estou falando aqui, tudo em cima, tudo em função do Corinthians. Se o Corinthians continuar oscilando muito, perdendo muito ponto, porque nesse segundo turno o Corinthians não é o mesmo do primeiro, então o Palmeiras pode, por que não, conseguir chegar. Vamos falar do Bahia, também venceu, né? 1-0 em cima do Grêmio, complicou a situação do time gaúcho. Pois é, mas aí já é a situação diferente. É o único brasileiro que está na Libertadores, é o Grêmio. Tá. Então, tudo para o Grêmio é a Libertadores. É o que sobrou. Não, está no Brasileiro, segundo lugar, estava em segundo lugar no Brasileiro, agora perdeu a posição para o Santos. Então, estava brigando com o Corinthians aí. Mas de duas competições, o Brasileiro e a Libertadores, é claro que o time vai preferir a Libertadores. Claro, sem dúvida. Então, tira totalmente o foco do Brasileiro, tira o pé do Brasileiro. Então, isso fez com que o time depositasse todas as suas fichas na Libertadores e está perdendo ponto, como perdeu esse jogo aí para o Bahia, lá em Salvador, Bahia precisando vencer, que está numa situação ruim também lá embaixo, com zona de rebaixamento, e melhor para o Corinthians esse resultado. O Grêmio perdendo, é um adversário aí na briga pelo título. Então hoje nós vamos contar aqui Corinthians em primeiro, Santos em segundo, terceiro Grêmio, quarto o Palmeiras, que está mais distante, mas que está tentando entrar nessa briga. Então o campeonato vai ficar nesses quatro aí. O título vai sair para esses quatro. Para um desses quatro. Vamos falar do Vitória, também deu uma goleada, né, no Atlético Mineiro, foi 3-1, né? 3-1, jogo, né? E dentro do Independência, casa do Atlético Mineiro. Pois é. Caiu até o Micali, que foi demitido, técnico do time do Atlético Mineiro, que para mim foi a grande decepção nesse ano de 2017. Mas é o que temos visto até agora também, né? Mas investiu muito, jogadores de nome e vacilou muito. Não, mas esse negócio de demitir o técnico depois isso aí é a cultura do futebol terrível, e não vai mudar, né? É terrível. Não vai mudar. Então, grande vitória do time do Vitória, que também corre risco de rebaixamento, está nessa briga com o São Paulo, com os outros adversários ali, e essa vitória dá uma respirada legal, né? 3-1 na casa da Independência, na casa do Atlético Mineiro, que vitória extraordinária para o time do Vitória. Vamos fazer o bate-bola? Bate-bola. Bora lá? Daqui a pouco você fala com o Dr. Thiago, sabe quem ele é? É da seleção feminina de futebol. Olha só, tá entregando, tá entregando. Além, é claro, né, do trabalho que ele exerce fora futebol feminino, né? Não, mas espera lá, mas tá no futebol feminino? Ele tá na seleção, né? Faz um trabalho na seleção brasileira. Na equipe dele, a equipe dele que trabalha com a seleção feminina. Vou permitir que você deixe uma questão para ele, tá bom? Eu torço muito pro futebol. Eu deixo já aqui, olha. Não, agora daqui a pouquinho. Espera aí, que a gente vai segurar a audiência. Pois é, e ó, depois desse recado, pra gente ficar mais bonito, mais bonita, eu quero bate-bola. Você vai deixar a pergunta agora ou depois? Não, depois, no finalzinho. Finalzinho. Agora vamos no bate-bola. De virada, Botafogo vence o Curitiba 3-2, senhor William. Melhor para o Botafogo, que está fora da Libertadores, mas pode voltar para a Libertadores no ano que vem, porque está bem colocado ali, e muito ruim para o Curitiba, que está na zona de perigo aí para cair para a segunda divisão. Vamos falar do Flamengo agora, saiu do G6 e empatou 1-1 com o Avaí. O Flamengo está tirando o pé do Brasileirão porque tem a final da Copa do Brasil com o Cruzeiro. Então, todas as fichas são depositadas nessa partida da decisão desta semana, inclusive no Mineirão. O primeiro jogo foi 1-1 no Maracanã. Então, pegou o Avaí está fazendo uma campanha muito boa no segundo turno. Saiu da zona do rebaixamento, está crescendo, ainda está correndo risco, mas está indo muito bem nesse segundo turno. Já que você falou do Cruzeiro, o Cruzeiro venceu o Atlético Goianense, é isso? Por 2-1 e encostou no G4. É outro time que vai disputar a Copa do Brasil com o Flamengo e que tem a chance também de voltar à Libertadores pelo Campeonato Brasileiro, está bem colocado. Por isso, nós estamos falando muito em G6, mas esse ano pode ser o G7 para a Libertadores, exatamente por esse detalhe do Cruzeiro e do Flamengo estarem nesse bloco de 6 times e os dois vão disputar a Copa do Brasil, um vai para a Libertadores. E aí abre mais uma vaga, por isso que vira G7. Entendi. Entendeu? Então agora vai ser um grande jogo, Cruzeiro e Flamengo aí no Mineirão. Vamos falar da Chapecoense, então? Olha, a Chapecoense venceu a Ponte Preta 1-0 e parece que agora está começando a respirar no campeonato, né? Respirou, melhorou bem, conseguiu bons resultados nessas últimas rodadas, voltou para o foco.
não tem um time ruim, mas voltou o foco para o Brasileirão. Por quê? Ali atrás, muita viagem, foi jogar no Japão, foi fazer torneio na Europa, passou pela Inglaterra, enfim. Fez vários torneios aí que mudaram o foco do time, não no Campeonato Brasileiro, e sim nessa maratona de jogos em função da Chapecoense, pelo que viveu lá atrás, com aquele acidente trágico, enfim. Então, o time passou fazendo uma mini excursão e, claro, tirou o foco do Brasileiro. Agora voltou e está conseguindo, de novo, resgatar essa fase de vitórias. Olha, hoje está acontecendo, agora está acontecendo, né, o Sport e Vasco lá na Ilha do Retiro, não é? Encerrando essa 25ª rodada. E o Thiago está falando para nós aqui que está 1-0 para o Vasco. O Vasco está ganhando, exatamente. Qual que é a perspectiva para esse jogo aí? Perspectiva que o Vasco dá um salto, sim, para tentar sonhar com Libertadores, ainda mais que pode ser G7, né? Vai ser G7, em função do que eu já expliquei. Mais um detalhe, deixa eu explicar aqui, eu sei que a gente está em cima do horário. Esse G7 ainda pode ser G8 se um time brasileiro ganhar a Copa Sul-Americana. É mesmo? Então aí abre mais uma vaga. Pode ser, entendeu? Então pode abrir 2 vagas, na verdade. Uma pela Copa do Brasil, outra pela Copa Sul-Americana. Que coisa, né? E mais um detalhe. Se um brasileiro, que só sobrou o time do Grêmio, vencer a Libertadores, é mais uma vaga que abre. Aí vira G9. Daqui a pouco nós vamos estar no G15, né? Essa é a beleza. Entendeu? Mas aí é outra situação se os times brasileiros vão ganhar essas competições, né? Libertadores e Copa Sul-Americana. E a pergunta para o doutor? Não, eu acompanho o futebol feminino desde 2008. Fale que vou anotar. 2008, eu cobri a seleção pela primeira vez, a seleção feminina, na Granja Comari, aí foi o dia a dia, fui para Pequim acompanhar esse time da seleção de Marta, Cristiane e tudo mais. Então eu sou um torcedor dessas meninas que a gente merecia ganhar aquela medalha de ouro, se não foi em 2008, foi na outra. Nós tivemos algumas oportunidades para ganhar a medalha de ouro e a gente não ganhou. Então fica a minha eterna torcida para o futebol feminino. Lembro aqui que Luciano do Vale, que não está mais entre nós, abriu as portas para o futebol feminino, ajudou muito. E a gente quer continuar esse trabalho. E cadê a pergunta? Não, a pergunta não, fica boa sorte ao Thiago, fica boa sorte à seleção feminina. Ele não faz a pergunta, meu Deus do céu. Segundo eu te encontro aqui. Gente, a dor no joelho... A dor no joelho é um sintoma bastante comum que afeta pacientes de todas as idades, esportistas ou até mesmo as pessoas sedentárias. No próximo bloco, eu vou receber o fisioterapeuta e diretor clínico do Instituto Trata, o professor doutor Thiago Fukuda, que vai trazer informações importantes sobre como prevenir e tratar lesões nessa articulação considerada a mais complexa do corpo humano. O intervalo é bem rapidinho e eu volto já já. Me espera aí que eu vou tentar arrancar uma pergunta desse nosso William Lopes aqui.